Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando e não é uma miragem. Eu estou de volta para o programa, aqui assumindo o posto da minha cadeira maravilhosa, né, que eu já estava com saudades. Aproveitei muito esses dias de férias, mas também trabalhei. Vai ter conteúdo sobre as minhas visitas nesses locais, tudo para mostrar para vocês aqui toda essa arquitetura e design de outros locais também, Brasil, fora de Porto Alegre, né? Jaque, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, Constança. Que bom que agora tu veio aqui, né, me deixar com uma companhia, né, mais brilhante. Tu estavas com saudades, que eu sei. Tava muito, é verdade. Então faça as honras, apresente o nosso querido convidado. Olha que convidado, Constança. Eu tenho a honra, né, de apresentar o nosso querido arquiteto e urbanista Rogério Dalmolin. Seja bem-vindo, então, ao nosso programa. Prazer. Obrigado, Constância e Jaqueline. É uma honra estar aqui nesse programa de vocês, que já é bem falado por todos os lados onde a gente vai. Ah, coisa bem boa. Constança, pois eu gostaria de registrar aqui, né, que a gente é amigo lá da praia. Constança não era nem nascida, a gente já conhecia o Rogério. Tem muita história por trás, então, dessa amizade, tenho certeza. E agora, hoje, Rogério, vai ser muito bacana de apresentar para o pessoal, né, toda essa tua trajetória profissional, teu início. A gente sabe que quando a gente se forma, quer desbravar o mundo, né? Então, conta assim para nós como é que foi esse teu desbravar. Bom, realmente assim, a arquitetura, ela é um constante desbravar, né, Jaqueline? Eu me formei em 1992, então já faz 28 anos, né? E eu já me formei mais tarde, né, com 30 anos, porque eu comecei passando em engenharia mecânica, depois não estava gostando, fui para engenharia civil, e aí acabou que fui acabar indo para arquitetura, né? Depois de um tempo, né? Então, já ali, quando entrei na arquitetura, eu já vi que eu comecei a me encontrar ali na arquitetura, né? Que era uma coisa que eu estava sempre buscando, alguma coisa que tivesse mais a ver comigo, mais realização, né, nas atividades e tal. E porque eu tive a oportunidade, né, nos outros cursos que eu fiz, de até ser estagiário e tal, eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu queria ir na arquitetura. Quando eu entrei na arquitetura, eu me encontrei mesmo, de verdade. E então, já durante o curso, né, me empenhei bastante, mas é um curso extremamente puxado, né? A arquitetura, a gente sabe que quem consegue chegar ao final assim é um vencedor, porque com certeza. É uma doação pura, né? E não é por acaso, né? Às vezes, porque a própria profissão de arquiteto ela é muito complexa. Então, se o curso de arquitetura não fosse um curso que te puxasse mesmo, assim, talvez a gente não conseguisse ir adiante tamanha complexidade que é ser arquiteto. E isso instiga a tamanha fibra no decorrer desse curso, né? Porque tu pega, assim, cada projeto, cada avanço de projeto dentro da universidade, tu fizeste na URGS, né? E cada um é uma complexidade, um linka ao outro, quer dizer, vai te enraizando aquilo, né? Esse teu saber, o conhecimento, a sede, os professores que vão te instigando também, né? Então, acho que é uma coisa, assim, bem forte mesmo. Exatamente, sabe, Constança, a gente tive muito bons professores, né? E a gente tem que pegar um pouquinho de cada professor, todos eles têm um pouco para ensinar. Claro. Para a gente levar um pouquinho daquilo para a nossa trajetória profissional, né? E eu me lembro que eu tive a oportunidade até de fazer parte de ser monitor, né? De composição de arquitetura, que eu aprendi muito. E já naquela oportunidade já começou uma coisa muito interessante que na minha carreira toda hora ela vai acontecendo, é que eu como monitor, já naquela época, lá nos anos 90, eu já podia interagir com outras pessoas, né, mostrando seus projetos e tal, eu poderia interagir. E isso, durante a minha profissão,
eu atribuo muita riqueza, né, nessa parte da vida, que é a gente se relacionar com as pessoas, porque um projeto arquitetônico ele não é só fazer uma planta, pegar um programa de necessidades e ter um cliente. Ele envolve muitas outras coisas que faz com que tudo isso seja muito complexo. Até quando tu concretiza aquela ideia que tu tem, que saiu lá da tua mente, né? Ainda assim, tem a possibilidade daquele teu projeto evoluir ainda durante o tempo e ele não parece que ele nunca fica pronto. Né? A gente pode fazer uma similaridade com os nossos filhos, né? É verdade. Apesar, depois que eles nascem, ainda eles têm muita coisa pela frente. É mais ou menos assim, a arquitetura é a vida, como eu digo, né? E o mais bacana de ver é as pessoas realmente, seja em área residencial ou em área hospitalar, que tu também trabalhaste, né? Outros projetos afins, tu ver as pessoas usufruindo, fazendo o seu dia a dia dentro dessas obras, né? Dentro desses espaços arquitetônicos. Isso é o mais legal, né? É perceber a vivência deles lá, né? Tem um sabor. Exatamente. Isso aí é uma coisa mágica, eu diria até. A gente conseguir fazer um projeto que as pessoas vão utilizar, né, que elas vão, inclusive, poder modificar, né, durante o tempo, conforme os usos que vão acontecendo, né, apesar de que as coisas não sejam eternas, né, mas e nem são estáticas, nem são também, estáticas, sim. Né, a vida é dinâmica, então até às vezes aquele projeto, da forma como tu idealizou, um dia ele pode sofrer um retrofit, pode sofrer algumas transformações, né? Então por isso que eu acho a arquitetura uma coisa muito rica, né? Com certeza. Com certeza. E aí o curso também ele abrange vários ramos dentro da arquitetura. Qual foi o que mais te encantou? Eu sempre, como é que eu vou dizer assim, por um traço da minha personalidade, né? Eu sempre gostei de fazer coisas maiores, assim, coisas, projetos mais como se fosse a arquitetura civil, que a gente chama, né? Não é arquitetura de interiores, apesar de eu admirar muito os arquitetos de interiores, que eles conseguem ir no detalhe das coisas, né? Como já dizia, muitos outros arquitetos dizem que Deus está nos detalhes, né? Então eu admiro muito esses arquitetos que vão no detalhe, mas eu sempre me apaixonei mais pela arquitetura assim, de uma escala maior, né? Apesar que quando eu me formei, a primeira coisa que eu peguei foi para fazer foi uma clínica de fisioterapia, né? Em seguida teve uma clínica de traumatologia, aí depois eu fui pegando coisas assim como salões de festas, né? de prédios, de condomínios, né? A gente vai começando assim, né? E essa questão, como a Jaqueline falou, da parte da arquitetura hospitalar, ela veio me permeando a minha trajetória, me encontrando várias vezes, cruzando o meu caminho, né? E hoje em dia o meu escritório, já no ano passado, já terminou a especialização, nosso escritório terminou a especialização em arquitetura hospitalar, né? Que legal, porque é um ramo realmente super burocrático e difícil, complexo. Demais. Complexo para fazer um projeto, né? Comparando com os outros, tem muito mais detalhes que tem que ser prestados atenção na hora de projetar. Exatamente, né? Tem muitas regras, Sim. A gente tem que atender às regras da Anvisa, né? E tem muita complexidade, né? São os projetos de muita complexidade. Mas isso é instigante, sabe? Assim, é desafiador. São desafios, e né? acho que o arquiteto tem que sempre buscar desafios, né? Se a certeza. gente não buscar os desafios e não enfrentar os obstáculos, as dificuldades que a gente tem, aí não é arquitetura, como eu digo. A arquitetura é um constante desafio, constantemente a gente está resolvendo problemas. Às vezes o cliente não gosta daquilo que tu fez, tu tem que dar um jeito de melhorar. Então a gente está sempre tentando melhorar, está sempre tentando avançar de alguma forma, né? E assim a gente vai fazendo arquitetura e vai crescendo um pouco também por dentro.
Claro. Com certeza. E a gente tem algumas fotos para começar a introduzir um pouquinho mais sobre os projetos do Rogério. A gente pode ir comentando, inclusive, Rogério. Bom, é que eu... né, essa foto, por exemplo, foi um projeto que eu fiz para uma empresa que até ela não está mais atuando no Rio Grande do Sul, que é mais uma arquitetura mais estandartizada, né, de multifamiliar, mas, por exemplo, eu lido muito com grandes projetos, assim, grandes empreendimentos, mas, por exemplo, nesse caso, a empresa me contratou e foi quase até o final, e aí ela resolveu ir embora do Rio Grande do Sul. E aí acabou que esse projeto não foi concretizado, porque tem empresas que vêm de fora, elas não entendem como que Porto Alegre e região é tão moroso na aprovação de projetos, é tão difícil fazer, realizar coisas em Porto Alegre. Porto Alegre perde muita oportunidade, que já passou pelas minhas mãos, talvez até eu possa mostrar para vocês hoje, de empreendimentos por morosidade na aprovação de projetos. Esse é um estudo só ali na Avenida Bento Gonçalves. Né? Era um prédio de... um prédio comercial. Né, que a gente tentou fazer alguma inovação. Esse é um projeto que eu estou finalizando lá em Canoas, de 22 mil metros quadrados, de um uso misto, né? Embaixo tem um centro comercial, ele tem salas comerciais e tem residencial junto, né? Então, é bem no centro de Canoas. E também é um projeto que ele começou mais alguns anos, e aí veio a crise, aí os empresários ficaram com medo de tocar adiante, e agora ele está renascendo, né? Então, o Brasil também tem disso, né? O empresário, ele tem que se arriscar a todo momento, né? Nesses empreendimentos maiores. E como geralmente são projetos grandes, né? Muitas vezes dependem disso, né, Rogério? Sim. Isso é um condomínio também que a gente fez, um estudo aí ainda não foi realizado, né? Mas ficou muito bacana, né? Esse prédio, adorei a questão das fachadas, como tu tratou as fachadas. Sim, bem diferente, bem bonito mesmo. Vamos para a próxima. Esse aí é um escritório de advocacia, que o projeto foi inicialmente feito por um professor meu, né, da URGS, e eu fui chamado para terminar o projeto, para fazer um aumento, né, um aumento no projeto. Então, assim, tinha que ser uma coisa extremamente precisa e delicada, porque era um trabalho de um professor, e eu tinha que tentar dar uma finalização e que não desconfigurasse o conceito e a intenção que esse outro arquiteto teve, né? Respeito, né, uma Rogério? questão de respeito. E aí eu consegui fazer um trabalho, eu acho que ficou interessante. Bacana. Isso é uma residência, né, em Xangri-Lá também, que realizei, e eu gosto muito dessa coisa dos volumes, né? Os volumes mais puros. E também foi um trabalho que eu gostei muito, que deu muita realização para os clientes. Uma parte de interiores dessa casa. Tu vê, e a arquitetura sempre presente, né? Aquela questão ali dos tetos também, muito bacana. Tem um estudo, sabe, de luz e sombra. Sim, lógico. Tem alguns estudos que foram feitos assim para dar uma riqueza maior, né? Esse é um conjunto de lojas também que foi no litoral também, que a gente fez. Sim. Exatamente. Carmen Flores uma vez se instalou aí. Que legal. Esse é um estudo que eu fiz ali para a Avenida Cristiano Fischer, tá? Que esse também é um empreendimento que passou um pouco tempo e os empresários acabaram não realizando em função da economia do país, né? Ou seja, então, quando não é prefeitura, também tem a questão política do país, né? A questão econômica, principalmente, né? É um outro estudo ali da Dom Pedro II. Esse foi um prédio, um primeiro prédio que eu fiz, que era tipo um patinho feio, ninguém queria esse terreno, e aí o empreendedor chegou lá, tem esse terreninho aqui, faz um estudinho, um projeto e tal. No fim, foi a maior velocidade de vendas que foi esse projeto, que ninguém queria, sabe, uma coisa assim, despretensiosa, e foi rapidamente, foi todo ocupado.
Ali no quarto Super distrito. aceito. No quarto distrito. Super aceito. Que é por aqui, né? Então. É nessa região. Essa região. Gente, Muito eu vou legal. aproveitar, então, vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando com o Rogério. Então segure aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, inclusive no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Então, tem muita coisa para vocês curtirem, conhecerem, se informarem bastante sobre arquitetura e design nessa segunda temporada que eu e a Jaque todos os dias estamos ao vivo aqui com vocês. Rogério, conta um pouquinho mais dessa tua carreira, assim, tanto na área comercial, as tuas aventuras, experiências. Bom, como eu digo assim, os projetos eles vão levando a outras coisas e tal, né? Então eu na década de 90 eu fazia muitas lojas em shoppings, né? E eu me lembro uma vez eu fui numa empresa para comprar esses pisos vinílicos assim, né? E aí uma pessoa me atendeu lá e me perguntou se eu estava com muito trabalho. Eu disse, olha, agora eu estou com bastante trabalho. Ah, tu não pode vir aqui na semana que vem para falar comigo, com a gente? Eu disse, posso. Aí eu fui lá na semana que vem e aquela pessoa era o dono da empresa. E ele tinha uma loja para ser feita no Recife, Ai, que Imagina. legal. lá em Pernambuco. Ele disse, tu não pode fazer? Pô, me manda fotos, plantas lá desse shopping aí que eu posso fazer. E fiz uma loja em Recife, né? Que legal. E aí, quando terminou o projeto da loja, ele quis que eu fosse lá para executar. E aí eu cheguei no Recife lá, não conhecia nada, né? E fui executar a loja. E estava lá, uma pessoa de lá me conseguiu alguns trabalhadores, né? Para a gente trabalhar na obra. E eu trabalhando junto com os trabalhadores, assim, né? Aí um dia passou uma pessoa, parou assim, queria saber o que ia ser ali, né? Sim. E me perguntou quem eu era. Eu disse, eu sou arquiteto. Não, o senhor não é arquiteto. Não, eu sou arquiteto daqui da obra. Não, mas alguma coisa errada, ele dizia assim, né? Porque aqui, quem trabalha, aquele que coordena não se mistura com quem trabalha. Né? Imagina. Isso no Nordeste, né? Então, eu comecei a me lembrar das aulas de história, né? De como é que foi que o Nordeste foi desenvolvido. E eu pensei, bom, realmente a cultura é diferente, Totalmente né? diferente da nossa. Então, lá, uma pessoa trabalhando junto com os operários, assim, ela é vista, não, mas alguma coisa errada. Imagina. Né? Então, aquilo ali já foi me chamando a atenção, né? E aí, depois que eu terminei a loja, esse senhor me convidou para ser gerente da loja de materiais de decoração, né? E na época aqui era um momento que não estava muito bem assim economicamente, né? Porto Alegre, e ele me fez uma proposta muito maravilhosa e eu acabei indo para o Nordeste, morando lá no Nordeste, trabalhando com arquitetos. Olha e aí só que tive a bacana. oportunidade de conhecer muitos arquitetos do Nordeste, me relacionar com eles. Até fui convidado a fazer uma mostra lá no Nordeste de arquitetura, né? E eu disse, mas acho que não vai ficar bem, né? Eu trabalho ali com materiais e agora eu vou expor meu trabalho aqui, né? Então, eu acabei deixando a oportunidade para um outro arquiteto. Mas isso é ótimo, que já fez um networking em outro Claro, estado, com conhece o certeza. pessoal, outros profissionais, né? Isso é legal, assim, compartilhamento de experiências. Sem né? dúvida. E aí eu tinha que visitar hospitais, né? Mais uma vez, né? Essa questão médica. Eu me lembro muito bem que eu fui num escritório de um arquiteto muito famoso de lá. Eles me apresentaram um projeto, né? Que era uma maternidade, era para mãe e filho, né? Então era uma maternidade nova, enorme, né? Aí eu olhei assim o projeto, desculpa, né? Mas eu posso dar uma opinião? Eles disseram, onde é que está a UTI neonatal? Aí eles ficaram se olhando para o lado, assim, como assim? Não está aí? Não tem, imagina. Né? E a gente sabe que, né, num hospital a UTI é importantíssima, Com e também certeza. não dá para estar ali e daqui a pouco ter que ser transladado para um outro lugar se der algum problema. Claro. E aquilo provocou uma mudança de projeto e eu estava ali apenas para vender produtos, né, de decoração, de piso. Acabei podendo interferir numa coisa interessante. Importantíssimo. Né? Claro, exatamente. Que legal, muito legal. Muito bacana. Bom, vamos mais para outra rodada de fotos aí, gente.
Isso aí foi um concurso que eu participei ali para a sede dessa entidade. Que legal essas linhas, a gente consegue ver um volume diferente também, né? Tem toda uma leveza também, né? Fica bem bacana. Bom, isso aí foi um concurso que eu ganhei ali que eu venci, né, na Faculdade Fevale, de um prédio garagem. Eram 6 arquitetos convidados e eu venci o concurso. Mas teve um particular, né, uma diferença. Os 6 arquitetos eles receberam um terreno plano para fazer um prédio garagem. Aí depois da primeira etapa eles mudaram o terreno e ficou só 2 arquitetos. E aí o terreno era um terreno extremamente inclinado. Aí já muda tudo, né? Já muda tudo. Então eu tive que pensar muito sobre o problema, né? E aí eu fiz um prédio meio híbrido, né? Meio parking deck com um plano, né? Então isso eu consegui resolver o problema. Entreguei até 2 dias antes do prazo. E o outro arquiteto também, ele se atrapalhou um pouco, era bastante complicado, ele não conseguia entregar no tempo. E eu acabei vencendo esse concurso na Fevale ali, que depois me abriu para fazer outros trabalhos dentro da Fevale. Né? Que legal. Isso também é na Fevale, né? Eram laboratórios de moda, design e tal, que eu pude projetar lá para eles. E esse foi efetivado, essas obras? Esta que está aí é a Faculdade de Medicina, né? Porque aí a Fevale comprou uma empresa, uma indústria que era vizinha a eles, e eles me deram essa missão extremamente difícil, que era adaptar uma indústria para uma faculdade de ciências médicas, né? Sim. Não era só de medicina. E aí a gente conseguiu fazer, né, uma adaptação e deve estar funcionando lá. Faz tempo que eu não vou a Novo Hamburgo, né? Vamos ver se tem mais fotinhos. Essa é uma das primeiras coisas também da minha carreira, que era uma empresa de transporte coletivo, né, que eu fiz já nos anos 90. Né? Também a gente aprendeu bastante que esse é um concurso também entre 3 arquitetos, que o segundo lugar foi contratado para fiscalizar o meu trabalho. Então, isso é toda hora acontecendo, né, na minha vida, e eu acabo ficando amigo, né, das pessoas que foram chamadas para fiscalizar o meu trabalho, e eu venci esse arquiteto e ele foi meu fiscal no final. Né? Que legal. A igreja quadrangular, né? Tem muito carinho lá pela igreja quadrangular. Eu projetei uma igreja para 1000 pessoas, né? E também é um desafio, né? Quando tu tem que projetar espaços para muita gente. Sim. Então, nada pode dar errado, né? Então, a arquitetura, a gente tem muito... Na arquitetura, a gente tem muita chance para errar. Mas a gente tem que sempre ter um segundo plano, uma carta na manga, como eu digo. Sim. Nada pode dar errado. Assim, eu acho que graças a um estudo profundo, né? Claro, de cada projeto. pesquisa, né? Se realmente mergulhar em cada tema, né? Eu acho que esse é o grande sucesso. Realmente, eu tento sempre me aprofundar muito no problema. Eu analiso profundamente os problemas. Até outros concursos que eu venci foi porque eu estudei profundamente o problema. Claro. Muito bom. E também é para a Igreja Quadrangular, né, em Canoas. Está feito. Esse é um estudo apenas ali também. Esses empreendimentos que às vezes eu tento fazer uma viabilidade, né? Sim. Esse é um terreno ali da Brigada Militar, com a Ipiranga, com a Silva Só, que um grupo pediu que eu fizesse um estudo, né? E o estudo foi feito, mas até agora não se tem notícia se esse empreendimento vai ser realizado com esse grupo que me solicitou esse trabalho ou com algum outro grupo. Isso também é um conjunto de lojas também, né, que a gente fez. Isso aí é um prédio ali na João Pessoa, né, que a gente fez, tipo, Minha Casa Minha Vida. Ele foi adaptado e já está construído agora. Legal. Vamos para o próximo. E assim foi indo, né? Tem uma oficina mecânica, né, que a obra vai ser feita esse ano, né, numa autorizada aí, numa empresa. E assim eu digo que essa é uma marina que eu fiz lá em Camboriú, né, para um cliente.
mas nesse caso também a questão ambiental, e ele enfrentou problemas enormes, assim, sabe, para poder fazer uma marina no Rio Camboriú. E eu acho que até hoje ele não conseguiu terminar essa marina, né? Mas era um conceito diferente, que é uma marina molhada, né? Porque barcos offshore, ali tem uma marina uma lâmina de água de mais de 50 metros, né? E que quanto menos tirar o barco da água, melhor. Sim. Né? Então tem todas algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Cada projeto é um projeto diferente, é uma especificidade diferente, que é necessário se aprofundar muito, né? Por isso que eu digo que a riqueza da arquitetura, que a arquitetura te propicia isso, além de a gente se aprofundar nos problemas, a gente interage com muitos profissionais, com projetistas complementares, com empresários, em toda a gama de pessoas, e isso faz com que a arquitetura seja rica. Claro. Não somente fazer um projeto, né, e sair da tua mente, né, um projeto bem estudado, conforme as normas técnicas, conforme a lei, mas tem todo um outro viés, assim, que a gente tem que saber se relacionar com as pessoas, né, saber liderar, às vezes, equipes, né, que isso é importante. Cada profissional que está presente num projeto de arquitetura tem as suas especificidades, tem a sua personalidade, né? E isso também eu fui aprendendo quando eu acabei sendo conselheiro, né, do plano diretor de Porto Alegre. Eu aprendi muito essa questão da diferença que as pessoas têm de uma para outra, né, que a gente tem que respeitar as suas individualidades, né, e isso também faz com que o arquiteto ele vá tendo uma oportunidade de crescimento, porque ele interage com muitas pessoas e a gente não pode, muitas vezes, impor demasiadamente a nossa ideia, porque a gente tem que ter em mente que um projeto arquitetônico ele é um conjunto. Várias pessoas vão trabalhar em cima daquele projeto, a gente tem que compatibilizar, além dos projetos, tem que compatibilizar as pessoas, né? Os pensamentos, né? As ideias. Às vezes chega algum profissional que vem e diz, olha, assim não dá para fazer. Então a gente tem que tirar um coelho da cartola, às vezes, e dizer, não, então agora vamos fazer de outra forma. Claro, com uma conversa, uma reunião. Eu acho que essa é a grande riqueza, né? Essa relação interpessoal de todas as equipes para um bem comum, exatamente, né? Aquele isso me ensinou muito a ter flexibilidade. Essa é a palavra-chave. O arquiteto precisa ter e muitas vezes diplomacia, em saber colocar teu ponto de vista, justificar teu ponto de vista. Exatamente, né? exatamente. E aceitar também o do outro, né? Exatamente, isso é o mais importante, aceitar a crítica, sabe? Aceitar a crítica é que nos faz crescer e nos tornar melhores. Com certeza. Gente, vou aproveitar então, vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar descobrindo um pouco mais da carreira do Rogério Dalmolin. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Estamos tendo um papo super bacana com o arquiteto Rogério Dalmolin. A gente estava comentando no bloco anterior, tu chegou a falar algo sobre o plano diretor de Porto Alegre, conselho do plano diretor. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência de participar. Essa experiência no conselho do plano diretor foi extremamente rica, né? Quando eu tive a oportunidade de projetar um shopping center para o Grupo Sonai, aqui em Porto Alegre, na Protásio Alves com o Antônio de Carvalho, e que me disseram que o meu projeto ia ter que passar por um conselho do plano diretor. Eu nunca tinha ouvido falar em conselho do plano diretor, né? Então eu tive que apresentar o meu projeto lá no conselho do plano diretor e aí que eu achei bacana aquilo ali, achei bem legal, né? O conselho do plano diretor, e comecei a me inteirar mais sobre o assunto, né? Até que eu resolvi inscrever uma chapa para participar da região 1 de planejamento, que é a maior região aqui de Porto Alegre, a mais densamente povoada. E aí eu não ganhei a eleição, né? Quem ganhou foi um outro arquiteto que ganhou a eleição,
mas ele veio me convidar depois Pra para fazer parte Ai, da que chapa legal. dele. Porque o Ministério Público impugnou a primeira eleição, ia ter uma segunda, e como eu perdi meio feio, assim, eu disse, eu não vou me meter de novo nisso aí, né? Aí ele veio e me Surgiu convidou, o convite, me que convidou para bacana. compor a chapa dele, e assim, ele era o titular, eu era suplente, e eu comecei a ir aos pouquinhos, assumindo e tal. Ele foi se desinteressando, porque é um trabalho que não é remunerado, né? E ele foi se desinteressando, mas eu tinha lá um fórum de delegados que eu tinha que arbitrar, né? Assim, eu era o presidente do fórum, de 30 pessoas pensando diferente, cada uma tendo uma imagina. ideia, Imagina o e eu nível disso. tendo que mediar e chegar num determinado ponto que tinha que acabar a discussão e tinha que votar, né? Claro. Isso me deu bastante experiência, como eu digo, né? Para entender as pessoas, entender que as pessoas pensam diferente. E isso aí que eu estou falando é mais ou menos lá por 2005, 2006, né? Aí depois eu tive a oportunidade de concorrer de novo, né? Aí eu ganhei como titular e o prefeito Fogaça era, na época, o prefeito de Porto Alegre. Aí uma época deu um problema lá e eu me lembro que eu tive que conversar com o prefeito e dizer, prefeito, assim não dá. O pessoal lá está criando muito problema lá na nossa região para a gente aprovar os projetos. Aí o prefeito Fogaça, com toda a sua sabedoria, disse assim, Rogério, é o seguinte, é muito melhor a gente ter as minorias sentadas na Aliadas, mesa, na mesa de negociação, do que não tê-las, Claro. Sim, porque isso faz parte do processo democrático. claro. Claro. E isso, aquele ensinamento ali Foi um do aprendizado prefeito Fogaça foi um bacana. aprendizado e que moldou ali a minha trajetória ali no Conselho de Plano Diretor, que eu fui, mais uma vez, conselheiro, e depois que eu saí do Conselho como titular da Região 1, um sindicato dos corretores de imóveis vieram me convidar para eu participar, né, pela minha experiência. E eu pude contribuir muito ali, fiz também durante 2 gestões à frente da representação dos sindicatos dos corretores de imóveis. Aí, depois, terminado isso, o Sinduscom me chamou para ser o representante do Sinduscom no Conselho, né? Porque eu sempre tive um perfil conciliador e eu acho que aquela, como é que se diz assim, aquele conselho que o prefeito Fogaça me deu me fez que eu sempre tinha que respeitar as diferenças. E hoje em dia, né, a gente pode ver no nosso país, na nossa atualidade, há muito radicalismo, há muita... Todo mundo é uma coisa ou é outra e ficam Não brigando. sabem 8 ou 80, mediar, E né? as pessoas não estão acostumadas a mediar e respeitar a opinião dos Exato. outros. Mas e isso o mais é extremamente bacana importante. disso, né, é entender que tu estavas aberto a, Claro. né? Porque daqui a um pouco esse conselho dele podia ter passado super batido. E justamente pelo teu perfil de pessoa, que tu estavas aberto a escutar, a ouvir, e olha onde tudo isso te levou. Exatamente. Não, está sendo ainda uma experiência muito rica, né? Porque lá no Conselho ele é muito plural, tem pessoas que pensam diferente. Agora nós vamos passar por uma reformulação do plano diretor de Porto Alegre. E toda essa efervescência aí que existe, que a gente está vendo no cenário nacional e tal, ela se reflete lá, essa questão política demasiada. Às vezes as pessoas esquecem de olhar um pouco mais para a cidade e ficam pensando só na questão política. Né? E a cidade muitas vezes vai perdendo no tempo, né? O timing, o tempo. É verdade. Muito bem. Vamos mostrar mais algumas fotos, então, de alguns projetos do Rogério para vocês. Bom, aí foi uma mesquita, né, que eu projetei, né, na Copa de 2014. O Qatar queria trazer as categorias inferiores para fazer um treinamento no Brasil. Então, escolheu São Paulo e Porto Alegre, porque aqui tinha 2 campeões mundiais, São Paulo também, os 4 times com campeões mundiais, e eles queriam trazer os times aqui no Vila Ventura, onde depois até a seleção do Equador ficou hospedada. E o Sheik pensou o seguinte, mas onde é que nós vamos professar a nossa fé? Não tem no Brasil, não tinha, aqui no Rio Grande do Sul não tinha mesquita. E aí eu tive que estudar profundamente como que era a religião islâmica para poder projetar uma mesquita para que eles pudessem trazer as categorias inferiores lá, as categorias de base do Qatar, que agora, inclusive, vai ter a Copa no Qatar. Os árabes, eles
pensam também as coisas com muita antecedência, eles levam as coisas muito a sério, né? sabe? E agora, essa Copa no Catar, ela vai ser excepcional, porque eles sabem olhar do macro até o micro, todos os detalhes, vocês só podem acompanhar como vai ser. Que legal. E como é que foi essa experiência de fazer uma mesquita? Muito rica, né? Nossa, muito olha, rica, porque é uma coisa que é cheia de significados, a gente não está acostumado, a arquitetura né? tem que estar... Né? Tem toda uma questão de purificação. Exatamente, tem que estar aberta para isso. Na entrar na mesquita, tu tem que te purificar primeiro para entrar no ambiente, né, onde tu vai professar tua fé. Então, tu tem lugares que tu tem que te banhar, às vezes. Imagina num deserto, tu vem de camelo, assim, tem toda aquela... então, tu tem que acabar... se adaptando ali. É bom, isso aí, aquilo que passou agora ali era o Parque do Gasômetro, né? Vamos voltar na foto, então. Essa foto aí é o seguinte, como conselheiro lá do plano diretor, o prefeito Fogaça, né, ele pediu para que nas regiões de planejamento, através da Secretaria de Planejamento, elencasse algumas ações na cidade. Então, a região 1 de planejamento elencou o gasômetro e os arredores. Então, nós resolvemos fazer lá um parque do gasômetro. Então, a gente apresentou para a prefeitura um parque do gasômetro. Eu consegui traduzir o que o conselho, o que os meus delegados queriam, só porque eu, por ser arquiteto, eu tive facilidade de colocar o que os delegados queriam, né? Então, é como se os delegados fossem os meus clientes, né? Sim. E aí, com esse caso aí do gasômetro, que a gente conseguiu fazer esse parque do gasômetro, previa o rebaixamento da Avenida João Goulart, para que a usina do gasômetro pudesse ficar interligada com aquelas praças que estão todas ali nos arredores. E aí, eles gostaram muito, colocaram algumas ideias nossas lá nas diretrizes da prefeitura, mas esse rebaixamento da avenida não foi contemplado. A gente conseguiu levar essa ideia para um vereador que colocou no plano diretor de Porto Alegre. Então, foi realizado, foi a primeira vez que o Conselho conseguiu fazer o trabalho inteiro, né? Fazer um trabalho, uma ideia que conseguiu ser colocada no plano diretor e virou realidade. Só não conseguimos fazer o rebaixamento da Avenida João Goulart. Muito bem. Muito legal. Esse é um projeto comercial na Avenida Protásio Alves ali também. Com a Montenegro e que justamente eu fiz um trabalho lá dentro. Com a empresa Physiowork. É interessante. Que é toda de fisioterapia. Esse projeto também é uma coisa muito interessante porque eu precisava atender a legislação de incêndio, precisava de 2 escadas, né? Porque em cima tem um restaurante, tem uma coisa, então tem muita gente que tu tem que descer. Aí eu quebrei minha cabeça e coloquei uma escada dentro da outra, no mesmo espaço de uma escada. Hoje vocês vão poder visitar lá, existem 2 escadas. Sim. E então todo mundo não consegue entender por que tem 2 escadas no mesmo espaço, porque senão eu acabava com o projeto. Sim. O tamanho das escadas que eu precisava com o fluxo de pessoas, né, não ia restar. Porque, de novo, as normas são as exigências. Sim. Esse foi um projeto também, um concurso na PUC, que eu venci também, né? Eu e mais 2 arquitetos, um grupo de arquitetos da própria PUC, e que eu só venci porque eu estudei profundamente o problema. Eu tinha um estudo de tráfego, né? Sim. Que me dava todas as orientações e a gente tinha que entender como que era os fluxos, que horas entravam os alunos, que horas saíam os alunos. Tem rush de horários aí, exatamente, né, em diversos momentos. Então, eu tive que fazer um prédio, esse prédio tem 100 metros por 60, é um enorme prédio, que tem uma rampa de entrada e 2 rampas de saída. Então, no mesmo conceito daquele anterior, as 2 rampas, uma está dentro da outra, se cruzando, né? E aí eu consegui fazer que na saída saísse em dobro de veículos e na entrada entra de uma vez só e na saída sai o dobro de veículos, né? Muito bem pensado. Esse é um projeto comercial aí na Avenida na Ramiro Barcelos, nessas 2 versões. A versão comercial e essa outra vai ser a versão residencial, que é o que vai ser feita realmente, tá? Também por causa dessas coisas da economia, às vezes é melhor empreender de uma forma ou de outra. O tempo demora às vezes um pouco. O espaço, o momento, né? É que dita. O momento é que dita, né? A análise tem que ser feita completa, né, para os empreendimentos, assim, para valer a pena realmente.
Temos E assim mais vai, alguma, né? será? Bom, esse é um resort que a gente fez um lançamento em Belize, na América Central, também solicitação de um grupo, que a gente recebeu só um programa de necessidades e a gente teve que montar todo ele, né? Então, tem bem no canto lá, é um centro de eventos, aqui tem um setor de 200 quartos, depois foi pensada a expansão dele também. Lá atrás tem até salas cirúrgicas para pequenos procedimentos, tem uma área esportiva também. Ai, bem Que completo, delícia. né? Bom, e Nossa. Belize é um lugar assim... Maravilhoso, Nossa. no caso. Então, ele foi feito, isso aí é novíssimo, foi agora no final de 2019, e os empreendedores estão tentando realizar com investimento norte-americano e canadense. Não sei, Muito vamos legal. ter que aguardar um pouco para ver se ele vai vingar, né? Não, daí na próxima vez, se tiver vingado, traz as fotos. pra gente Isso ver aí tudo. também foi a pedido da PUC, um retrofit no Salão de Atos, né? Que agora que está sendo feito, né, a reforma no Salão de Atos, isso aí já faz bastante tempo, mas eu acho que eles também deram uma adaptada, né, porque eu resolvi juntar a plateia com o mezanino para fazer uma coisa só, né, para ter mais espaço no hall de entrada ali, né, no foyer, e porque é um grande problema que era nas formaturas, Sim, né? nas formaturas Sim. ficavam sempre pouco espaço. Sempre né? pouco espaço. Tudo lotado, Mas né? também isso faria com que a intervenção fosse bem radical, né? Então, eu acho que acabou se optando por uma coisa mais modesta. Uma ideia mais simples. Esse é o Shopping Jardim Itália, aquele que eu comentei, que eu tive a oportunidade de fazer para o Grupo Sonai, logo depois que eu voltei do Nordeste, né? Sim. Que eu fiz esse projeto do Jardim shopping. Itália é em Caxias? Não, Jardim Itália é porque ali, hoje até existe o bairro Jardim Itália, ali na Petrópolis, Alto Petrópolis, né? Ali Antônio de Carvalho com mais Protásio lá pra Alves. cima. Ok. Foi bastante rico essa experiência de fazer um shopping center. Tive que projetar um viaduto, né? Olha Onde só. a Antônio de Carvalho passava por baixo da Protásio Alves, né? Então, também foi uma outra experiência bastante interessante projetar um viaduto. Ele é todo revestido com estrutura metálica e revestido de metal também, né? Ali, foi bastante interessante essa experiência. Isso eu fiz um estudo para uma empresa norte-americana que ela queria se instalar ali atrás do Bourbon, Valig. Ela tinha uma informação que o consulado americano iria se instalar em Porto Alegre e eles queriam fazer um estudo ali para ver se contemplavam. Sim. E eu aprendi muito com eles, né, com os americanos. Eu aprendi muito a maneira de eles pensar. Acho muito interessante, sabe, a maneira de eles pensar as construções. Eu aprendi bastante com eles nesse projeto que acabou não saindo. Até o próprio consulado se estabeleceu em outro local. Muito bem. Muito bem. Legal. Isso também é uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro, onde ali, quando eu fiz aquele projeto do shopping para o Grupo Sonai, o meu fiscal, né, do projeto, no final, ele me convidou para fazer uma intervenção num shopping no Rio de Janeiro, eu sendo parceiro dele. A segunda vez também que um arquiteto que é meu fiscal acaba me convidando para fazer um trabalho em parceria. Então, já nesse shopping lá no Rio de Janeiro, a gente fez uma remodelação na praça de alimentação, dos corredores, a gente fez um retrofit interno, né, nesse shopping na região oeste lá do Rio de Janeiro. Muito bacana. E, Rogério, sobre o centro clínico da PUC? Posso falar? Bom, agora a gente está fazendo alguns projetos mais novos aí que estão ainda como é que eu posso dizer? Não é na incubadora, mas ele está sendo gestado ainda, né? Tem um centro clínico aí que eu estou trabalhando muito fortemente nele, né? E que mais adiante eu vou poder falar com mais tranquilidade sobre isso, com mais detalhes. Ótimo. Que por enquanto eu não tenho autorização para falar muito sobre os detalhes,
porque também os negócios, às vezes, acontecem ou não acontecem também em função do sigilo ou não, Claro. né? Claro. Então, Com certeza. em outra oportunidade, eu posso vir aqui e fazer uma explanação melhor sobre esse outro projeto que a gente está Muito fazendo. bem. Com certeza. Muito obrigada, então, pela tua Gente. presença. Foi muito especial conhecer um pouquinho da tua carreira. Mais a Jaque já conhecia, né? Mas eu conheci hoje, então parabéns. E a gente te deseja todo sucesso nessa Todo caminhada. sucesso, maravilha ver assim, né, a questão do arquiteto atuante em obras grandiosas. E apaixonado, né? É Isso que é legal. verdade. Eu que agradeço, então, a oportunidade, né? Sempre dizendo que eu não falo muito sobre mim, foi uma oportunidade de eu falar um pouco sobre o meu trabalho, eu agradeço muito, mas sempre ressaltando que o importante é o processo, a riqueza da arquitetura é essa, a gente poder interagir até com vocês aqui, Sim. podendo falar sobre o trabalho, com todas as pessoas que às vezes participam de uma obra, de um projeto de arquitetura. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. A gente agradece. Gente, então hoje o nosso programa chegou ao fim, mas o bom é que é só segunda-feira. A gente tem toda semana aí juntinha com vocês, 14 horas, todos os dias ao vivo, eu e a Jaque. Então, até amanhã, que vem muita coisa boa. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.